No dia 27 de março vai ser realizada a eleição para presidente do Sindicato dos Vigilantes de Paranaguá. Aqui ao meu lado está a senhora Mari Flor Galvão, que pertence a uma das chapas concorrentes à presidência. E vai nos falar agora sobre o impasse que está sendo gerado em torno dessa eleição. Poderia falar qual o problema que está sendo gerado com essa eleição? Sim, na realidade, nossa eleição já era para ter ocorrido no dia 20, o edital foi feito, o primeiro edital no dia 15 de janeiro, né, chamando as eleições para o dia 20. Só que, no entanto, o mandato da atual direção ele acaba no dia 15 de fevereiro. Né, e isso foi descoberto uma semana antes, mais ou menos, do término do prazo do mandato. O que aconteceu? A gente foi lá, juntou toda a nossa documentação, levamos ao secretário-geral, que é o rapaz encaminhado pela comissão eleitoral para receber as inscrições das chapas. Foi aceito, foi protocolado. Só que daí, passando o final de semana, que seria o dia 18/1, né, que caiu no sábado, na segunda-feira, dia 20, veio o documento de recusa para a nossa chapa, né, concorrer às eleições com data retroativa. No entanto, o nosso presidente, eu junto com ele no momento, fomos lá e assinamos com a data atual de recebimento daquela recusa de chapa. E o que acontece? Nesse meio de tempo, a gente está correndo atrás de documentação, a gente tem em posse o estatuto do Sindicato dos Vigilantes de Paranaguá, estudamos minuciosamente, porque para ir para uma eleição a gente tem que saber o que contém o estatuto, né? E infelizmente a gente chega a entender que a própria direção atual não tem conhecimento do estatuto que eles mesmos criaram. Então, o que aconteceu? Chamou-se uma assembleia no dia 12 de fevereiro, certo? Para aprovar a prorrogação de mandato, já que a eleição seria no dia 20 de fevereiro e dia 15 acabaria o mandato, e para chamar nova data de eleição por estar incorreta. Quanto à data de eleição, nenhum problema, ela vai ter que ser alterada de qualquer forma, seja por vias que ele fez ali, ou seja, judicialmente. Tem que ser chamada nova data. Mas quanto à prorrogação do mandato, nós não concordamos, porque nem no próprio estatuto não prevê prorrogação de mandato. Né? Prevê sim que no artigo 56 deve se chamar a eleição 30 dias antes do mandato, e nada mais. Fomos lá, o presidente falou, vem a nova oposição, vai poder se inscrever novamente para concorrer às eleições. Fomos lá, juntamos toda a documentação, colocamos mais integrantes na chapa, temos 20 integrantes na nossa chapa, sistema financeiro de banco, o pessoal que para quando precisa ir para a greve, precisa ir para o confronto. Infelizmente ele não tem ninguém desse pessoal na chapa dele, né? E chegamos lá no último dia de inscrição, apresentamos toda a documentação, foi recebido novamente e no dia seguinte vem o documento de recusa de novo. Aí a gente fica sem saber o que fazer, porque na realidade, a partir do momento que foi recebida a documentação e foi protocolada, cabe aí ir para a comissão eleitoral, onde tem que conter um integrante da chapa da situação e um integrante da chapa da oposição. Para quê? Conferência de documentação da nossa chapa e da chapa da situação, para ver se está tudo correto. Tem irregularidades? Daí vai parte-se para a parte de impugnação de chapa, que ainda teria mais 2 ou 3 dias, se não me engano, para recorrer. Entendeu? Então não chega nesse processo. Eles cortam antes, né? Qual a medida que vocês pretendem tomar diante dessas duas recusas? Então, infelizmente, pelas vias normais, já é a segunda vez que a gente tenta fazer e não dá certo. Dá a impressão, o que fica para todo mundo que foi na Assembleia e que está acompanhando esse processo, é que não há democracia. Só se quer ir para a eleição com uma chapa única para ser por aclamação. Então, a nossa providência é o quê? Vias judiciais. Agora nós entramos com o processo na parte judicial e é o juiz que vai definir se vamos enfrentar eles na eleição ou não. Que tudo indica pela documentação que temos, pelas provas que temos, e o estatuto está do nosso lado, o próprio estatuto que eles mesmos criaram, que nós vamos para a eleição sim. Ok, muito obrigada. Aqui ao meu lado também está o senhor Fábio Veiga Fanini, presidente da chapa. Qual a sua opinião sobre essas duas recusas em relação à eleição para a presidência do Sindicato dos Vigilantes? A minha opinião é que com a recusa 2 vezes efetuada pela atual administração, o porquê que nós não temos, a categoria não tem a livre escolha, né? Tem que ser democrático. Eu acho que o país é um país democrático. E eu deixo uma pergunta para a atual administração. Se a nossa chapa está errada, o porquê não há resposta às nossas indagações? Ok, muito obrigada pelas informações.
Eu acabei de falar com a senhora Mariflor Galvão e Fábio Veiga Fanini, que fazem parte da chapa concorrente à eleição para presidente do Sindicato dos Vigilantes de Paranaguá, que vai acontecer no dia 27 de março. Patrícia Vidal para a TV Litoral Paraná.